Olá, graça, paz e muita saúde para você e para todo mundo ao seu redor. Nós chegamos no último encontro dessa temporada, baseada na primeira parte do livro de Eclesiastes. Mas não se preocupe que em breve nós teremos a segunda temporada, a gente vai continuar conversando sobre esse livro extraordinário logo logo. Iniciamos a nossa jornada com Kohelet, que é o nome também do autor, né, o Salomão, o nome que ele se dá no livro, em busca literalmente de respirar um pouco melhor. E nos dois primeiros encontros, nós já ouvimos dois recados centrais bastante importantes do livro. Primeiro, tudo passa. Tudo o que acontece nesse mundo, quer seja bom, quer seja ruim, é um sopro, é um vapor. E o segundo recado é que nós temos a eternidade no coração. A insatisfação e a falta de avanço da humanidade apontam para um desejo insaciável que nós temos pelo eterno, ou seja, pela divindade. Esse anseio pela eternidade não é simplesmente por um tempo diferente do que a gente vive, mas por um ser, que é a eternidade em pessoa. E semana passada, o Kohelet evidenciou que o melhor caminho contra a opressão que há no mundo é estender a mão ao próximo. O tolo esconde as mãos e se consome. Agora, o sábio vê na comunidade um melhor caminho para seguir. O tema de hoje, que a gente vai conversar agora, ele está envolto em uma espécie de moldura literária. Vou explicar. Eclesiastes capítulo 4 expõe dois temas principais, que foi o que a gente falou semana passada. Opressão tanto no sentido vertical, que é a opressão de quem vem de cima, de quem está hierarquicamente em algum ponto de favorecimento em relação ao outro, e também a opressão horizontal, que em tese é a opressão dos iguais. É aquele que esconde as mãos, que pode estender as mãos, mas ele se exime de fazer isso, ele esconde. E o segundo tema é da riqueza, o afã por acumular bens materiais e etc. Bom, apesar de já termos conversado bastante semana passada sobre isso, esses dois temas, quando nós avançamos para Eclesiastes 5, a gente vai perceber que Kohelet repete os mesmos dois temas, opressão e riqueza. Repare principalmente ali a partir do verso 8, tá? Eclesiastes capítulo 5, verso 8. Vou ler para nós. O texto diz assim, ó: Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes, ainda outros mais elevados, que também exploram. E ele continua assim a partir do verso 10. Eclesiastes 5, 10. Vou ler o verso 10 e o verso 13. Ó, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Aí avança lá. Verso 13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Ou seja, note, os 2/3 finais do capítulo 5, aqui a gente leu só alguns poucos versos, mas do verso 8 para frente, retomam os mesmos assuntos tratados no capítulo 4, capítulo anterior. O interessante é que no meio dessa moldura, que é sobre opressão e riqueza, existem 7 versos que tratam de um outro assunto. São 7 primeiros versos do capítulo 5. Você sabe qual que é esse assunto? Religião. Nossa relação com Deus. Vamos ler? Olha como começa aqui o capítulo 5 de Eclesiastes. Kohelet começa dizendo o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus.
Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. 2 primeiros versos de Eclesiastes capítulo 5. Guarda o pé. Kohelet está dando uma dica para ter cuidado quando se entra na presença de Deus. A expressão guardar o pé, na literatura de sabedoria, está relacionada com evitar tropeço. O sábio aqui, gente, quando inicia o discurso a respeito da religião, a sua primeira advertência é cuidado para não tropeçar. Vocês não acham curioso? Parece que há um risco de embolar os pés e tomar um grande tombo quando entramos no terreno da presença de Deus, no terreno da religião, no terreno desse diálogo. Guardar o pé quando você entrar na casa de Deus é o chamado, o primeiro chamado que ele faz. E o que é casa de Deus aqui? Casa de Deus, na perspectiva de Salomão, obviamente é o templo. Ela era tão central na vida de Israel, o templo, melhor dizendo, ele, né, era tão central na vida de Israel, que o renomado historiador francês Daniel Roux, ele afirma que uma história do povo escolhido é praticamente uma história do seu templo. E, de fato, Kohelet foi quem construiu o templo. Já falou disso aqui. E templo é local de quê? É local de sacrifício. Sacrifício e intercessão. Basicamente é isso que aconteceu no templo. E sacrifício, algo central no templo, trazia perdão de pecados. Tudo isso começou quando os primeiros seres humanos decidiram ignorar a voz de Deus. Eles se harmonizaram com as propostas do tentador e começaram a enxergar a realidade e defini-la a partir do seu próprio olhar e não mais a partir do olhar de Deus. Embora ambos merecessem a morte, eles foram poupados. Contudo, não foram poupados assim com Deus colocando a poeira para debaixo do tapete. Um sacrifício precisou ser feito. A vergonha deles não foi suficientemente coberta por folhas de figueira, mas por peles de animais. Isso tudo está lá em Gênesis, dei uma sintetizada em Gênesis 1 a 3 aqui. Mas desde aí a perspectiva bíblica é de que um inocente é sacrificado para trazer justiça para um culpado. Só assim há perdão e oportunidade de vida. Então, logo, ao longo da narrativa bíblica, as pessoas que cometem algum pecado, alguma quebra de princípios, dos mandamentos de Deus, elas se dirigiam ao templo para oferecer sacrifício. Esse foi um caminho constante no texto bíblico. Contudo, como lemos, Kohelet afirma que é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios. Uma das coisas mais estranhas nessa fala é que ninguém falava nada no santuário. O santuário era bem diferente da igreja hoje, tá? Como nós normalmente conhecemos. No santuário, gente, havia um total e absoluto silêncio. O serviço do santuário era silencioso. O que havia era apenas uma performance de um ato sacrificial. Essa era a rotina, tá? Existem alguns momentos onde acontecia algo diferente, mas a rotina do santuário, a rotina comum, o dia a dia, a lida normal, era silenciosa. E quem oferecia era o sacerdote, mas o sacerdote também não falava nada, não tem discursos no santuário. Encontramos aqui outra tensão do livro.
Se é melhor você ir para ouvir, o chamado é para ouvir o silêncio. Quando você vai até a presença de Deus, você vai para ouvir e não para falar. Ouvir é melhor do que o sacrifício em si. E é um detalhe importante do hebraico aqui. O verbo chamar, traduzido aqui por ouvir, também significa obedecer. Esse é um dos verbos mais importantes, né, no texto bíblico. E na mentalidade hebraico-bíblica, ouvir é obedecer. O que ouve anda no que ouviu, ele obedece. Se não há obediência, é porque o sujeito está surdo para o que foi dito. Ele não está ouvindo. Mas ouvir quem, se ninguém vai falar nada? Se não tem discurso no santuário. Ouvir a Deus. Ouvir o Eterno. No santuário havia a presença de Deus. De fato, a ideia de existir um santuário, de existir um templo, era exatamente para que a presença de Deus fosse possível no meio das pessoas. Então, quando o indivíduo vai ao santuário oferecer sua oferta, ia lá, o mais importante não era o que o indivíduo ia dizer, mas o que Deus comunicava e comunica. Os sons no ar eram do cutelo para imolar o animal, eram os sons do aspergir do sangue, os sons dos passos do sacerdote, os sons da água da bacia para purificação, os sons do fogo a estalar a lenha, o sacrifício. Tudo isso são ruídos de uma vida inocente derramada em prol de um indivíduo que estava ali para rogar perdão. Agora, um dia, o cutelo seria substituído por um martelo. E o barulho do azorrague obliteraria completamente o escorrer do sangue. Talvez ouvido apenas quando os passos dos soldados espirraram as poças ensanguentadas no chão, ao seguirem na direção de uma bacia para se lavarem. Um dia, o tilintar dos pregos se uniriam ao suspiro do homem-deus, juntando forças para respirar e rogar ao Pai que perdoassem aqueles indivíduos barulhentos ali, que não sabiam o que faziam. Um dia, depois de toda essa rotina silenciosa, só com esses ruídos do sacrifício, um dia tudo isso, todo esse ruído se tornaria no som do próprio Deus passando por aquela experiência no lugar daquele que ofertou. E no meu lugar, no seu lugar. Por isso, o mínimo esperado de quem chegava ao templo era silenciar-se diante daquele ato. Com contrição de coração e com gratidão pela misericórdia alcançada. Quando o Eterno age, o indivíduo precisa estar em silêncio. E a ação que Deus fazia no santuário era exatamente a ação de justificá-lo, de tirar dele o peso de culpa, de tornar de novo acessível o seu caminho de volta para os braços do Pai. Quando o Eterno age, o indivíduo precisa estar em silêncio. E o principal argumento de Kohelet é esse. A religião defendida pelo sábio é silenciosa. A teologia que ele prega é uma teologia do silêncio. Quando você vai ao templo, cuidado para não tropeçar com as suas palavras, pois isso é sacrifício de tolos. Kohelet vem dos pés para a cabeça. Guardar os pés é guardar a língua. Cuidado com o que você fala.
É o recado de Salomão. Em nossa cultura midiática, comunicativa, das redes sociais, talvez você já tenha notado que as palavras perdem facilmente o seu peso. Todo mundo tem muito para dizer hoje, o que acaba gerando um inevitável efeito de muita gente falando nada. Certamente você já experimentou deixar seu smartphone desligado por um dia ou mais e viu a quantidade de mensagens, notificações de redes sociais subirem assustadoramente. Isso se você não deixou por mais dias. E por enquanto, a gente está falando aqui apenas de palavras vazias. O quadro se agrava bastante quando incluímos nessa análise palavras mentirosas. Notícias que, além de não acrescentarem nada, ainda prejudicam, promovendo mentira. Se Kohelet estivesse aqui hoje, nessa sociedade barulhenta, talvez diria que essa verborragia contemporânea afeta a nossa relação com o Eterno. Muito barulho, muito falatório. As palavras vão perdendo significado e a nossa comunicação com Deus também pode se tornar vulgar, mecânica, sem nexo, vazia, absurda. E, por fim, incoerente. Uma sintonia da nossa tolice sendo demonstrada e revelada. Ao criticar a religião da palavra, em Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5, Kohelet vai dizer assim, lê comigo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O ensino básico de Eclesiastes aqui é: não faça promessas a Deus. Porque você não sabe se irá cumprir ou não. Por sermos humanos e, obviamente, falhos, nossas garantias são muito vulneráveis. Logo, é melhor não fazer um voto. Mas, se fizer, cumpra. Cuidado para não tropeçar nas palavras. O alerta de Kohelet é para nos lembrar que precisamos levar o Eterno a sério. Inclusive, especialmente no que a gente fala para ele. Vocês se lembram do contexto inicial? Qual é a moldura que envolve os versos que a gente está falando aqui, esses versos iniciais do capítulo 5? A moldura são dois temas: riqueza e opressão. E no meio, nós encontramos a crítica da religião falada. Qual que é a mensagem imersa nessa estrutura? Kohelet está dizendo que a fala religiosa sem ação religiosa é opressora. Ela é vazia. Você vai ao templo, vai até a presença de Deus, mas não para falar, você vai ouvir. Sacrifício de grandes animais, orações longas e altas, muito show e barulho, uma pompa na vestimenta, o uso deturpado do testemunho para se promover ou para gerar fofoca, as mentiras piedosas que distorcem a mensagem das Escrituras para provar um argumento ou uma ideologia particular, tudo isso é uma religião do falatório. E diz Kohelet que essa religião ela é opressora. Ela é igual a opressão do rico sobre o pobre, do corrupto sobre o trabalhador. Eu fico grato porque nesse fim de semana, várias cestas básicas estarão na casa de famílias necessitadas em virtude da ação silenciosa de diversas pessoas. Algumas, inclusive, que estarão em contato com essa mensagem. Ultrapassar um alvo de cestas básicas estabelecida é ultrapassar o discurso. É ir além do que só falar.
E a religião, em geral, é um terreno repleto de discursos vazios. Isso inclui líderes e fiéis de todas as crenças. Inclusive da religião dos que dizem não crer em nada. Também está cheio de discursos vazios. Como diz o Dr. Edson Nunes, quanto mais a gente fala, mais a gente aumenta a vacuidade dos nossos discursos. E eu estou ciente de ser bastante irônico eu tratar sobre o silêncio falando. São as tensões de Kohelet, mais uma delas. Afinal de contas, a advertência que ele faz também é através do discurso. Lembram que o início do livro de Eclesiastes é exatamente o preparo para um grande discurso de Kohelet. Tensões. Locais de celebrações religiosas, em geral, não tem silêncio. Você já reparou? Algum barulho o tempo todo. É música, alguém falando, é oração, é reza, é mantra. Muitas vezes o público fala junto com a pessoa que está dirigindo alguma cerimônia, enfim. É difícil ter silêncio. Em alguns locais, de fato, parece que só há barulho e mais nada. Kohelet diz assim: dá um tempo na fala. Quando você for à presença de Deus, escute. Talvez a isso esteja relacionada a ênfase de se ater ao texto, do estudo, da leitura, tão central no texto bíblico. Porque eu não consigo falar enquanto leio. Se você abre a Escritura Sagrada para dali ouvir de Deus, se você estiver atento à leitura, não tem como você falar junto. Você precisa deixar Deus falar. E a razão da necessidade do silêncio na presença do Eterno é dada em Eclesiastes 5, verso 2. Olha lá no finalzinho. Do verso 2 diz: porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Kohelet quer dizer que é melhor termos poucas palavras significativas do que multiplicarmos palavras vazias. Jesus afirmou a mesma coisa no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 6, verso 7. Talvez você lembre dessa fala, ou já tenha ouvido ela. Jesus dizendo assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O grande problema está aí. O nosso falatório oblitera a nossa compreensão da distinção infinita que há entre nós e o Eterno. O Dr. Jacques Ducan desnuda o problema da seguinte forma. Abre aspas. Ele diz assim: perdemos o senso da distância de Deus, que Ele está no céu e nós estamos na terra. Então oramos para um Deus da nossa própria medida, um ídolo que não está escutando, ou apenas falamos conosco mesmos. Repara a gravidade disso. O que ele está dizendo é que quando a gente não percebe essa distância, quando a gente não se silencia diante de Deus, a gente pode interromper o nosso diálogo com Ele. A sua ação no templo, de acordo com Salomão aqui em Eclesiastes, ou seja, trazendo para o nosso contexto, a sua ação diante de Deus, ela é importante. Óbvio que é. Mas ela não é o mais importante. Porque a ação dele, a ação de Deus, é sim o suprassumo. É o que mais importa. E a ação do Eterno exige o seu silêncio, o meu silêncio. E é aí que fechamos a questão. Como tudo na vida é por merecimento, tudo na vida que a gente conhece, nós ansiamos merecer também no âmbito religioso. Estamos ansiosos por dar e para trabalhar para o Eterno, ao invés de ouvir e receber dele. E o Kohelet diz
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. Esta é a suma do que o sábio tem dito até aqui. Lembra que a gente falou lá no começo? As ações humanas são vapor. Passam. Não duram. Mesmo as ações religiosas. Mesmo as ações boas. Lembram-se das cestas básicas que eu citei agora há pouco? Elas acabarão num piscar de olhos. Se ansiamos que as nossas ações perdurem, precisamos agir como coadjuvantes das ações divinas. Precisa ouvir o que ele está fazendo e o que ele está falando. Para a gente acompanhar. Porque o que fica, o que permanece, é o que o Eterno diz, é o que o Eterno faz. É isso que dura. E é exatamente por isso que Kohelet encerra essa sessão, aí no início do capítulo 5, com a seguinte admoestação: tema a Deus. É assim que ele fecha o verso 7. Tema a Deus. Em virtude do que aprendemos agora em Eclesiastes 5, e em respeito e consternação também, a dor imensurável de incontáveis famílias pelos mais de 400 mil mortos nessa tragédia sanitária em nosso país, eu te convido a tentar ouvir agora o silêncio. Por um momento. Eu peço licença para quebrar o silêncio agora. Para dizer e para desejar que a ação de paz e consolo do Eterno cale fundo no seu coração. Até a próxima.